dia, pessoal! Hoje iniciaremos mais uma videoaula. O assunto de hoje é referente à aula 7 da apostila, o parnasianismo. Contexto. Nas últimas décadas do século XIX, a literatura brasileira abandonou o sentimentalismo dos românticos e percorreu novos caminhos. Na prosa surgiu o realismo e o naturalismo, e na poesia, o parnasianismo e o simbolismo. E nesta aula nós vamos estudar o parnasianismo. Antes de entendermos o parnasianismo, vamos conhecer um pouco sobre o movimento estético da época, conhecido como Belle Époque. A expressão Belle Époque significa bela época. Designa um período da história francesa compreendido entre os anos 1870 e o início da Primeira Guerra Mundial, que se caracteriza por grandes avanços tanto na área social, econômica, tecnológica e política, bem como nas artes. Portanto, era uma época feliz, de grande desenvolvimento. Esse movimento estético ele surgiu na França, por isso o seu nome em francês. Os padrões considerados de bom gosto e elegância vindos da França influenciaram o modo de vida burguês da época, expandindo-se além das fronteiras da Europa e chegando inclusive aqui no Brasil. Agora vamos conhecer o parnasianismo. As suas principais características são: a poesia era considerada a mais alta expressão artística. Ela surge como uma reação contra o sentimentalismo da arte romântica. Há um culto à objetividade, à racionalidade, deixando de lado os sentimentos. Também há um culto à forma, ao belo absoluto, tanto que o parnasianismo é conhecido como arte pela arte. Quer dizer, não há engajamento. Os poetas eles não queriam abordar temas, problemas sociais. Para eles, não interessava o mundo real. Eles escreviam apenas o belo. Portanto, a estética, a forma, ela é colocada acima do conteúdo, acima dos conflitos sociais. Por isso, a valorização do emprego da palavra rara, da frase rebuscada, de formas perfeitas, embelezamento dos versos. Havia uma preocupação com a sonoridade, com a rima, com a métrica. Sobre a temática, há uma preferência por temas descritivos. Há uma frequente alusão a elementos da mitologia, tanto a mitologia greco-latina quanto a mitologia greco-romana. A literatura ela é voltada para temas universais. E a poesia era uma atividade de elite, feita para entendidos ou iniciados. Portanto, foi um movimento excludente. O maior representante da Belle Époque e do parnasianismo no Brasil foi Olavo Bilac. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Sobre a sua vida. Olavo Bilac ele nasceu e morreu no Rio de Janeiro em 1865 e 1918. Foi um dos poetas mais conhecidos do Brasil e ele era, inclusive, conhecido como o príncipe dos poetas brasileiros. Participou ativamente de causas políticas, nacionais, escreveu a letra do hino à bandeira e foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Quanto à sua obra, ela era um paradigma de tudo aquilo que a arte moderna desprezava e desvalorizava. Havia uma preocupação e uma valorização nas regras de composição. E ele colocava em prática o ideal de arte pela arte, com a preocupação formal muito mais do que o conteúdo. Ele também era conhecido como um poeta joalheiro. Para Bilac, o trabalho do poeta é semelhante ao trabalho do ourives, em que se deve buscar perfeição formal. Para isso, emprega palavra bem elaborada. Portanto, ele era perfeccionista e persistente. E há uma aproximação de suas obras às artes plásticas e um forte apelo visual. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre o parnasianismo.
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei disponível no Google Sala de Aula. E deixarei no mural as atividades que vocês terão que realizar. Até mais!